Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Salve Maria Imaculada, sem pecado concebida. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja sempre convosco. Gente boa, com apreço, saúde e paz. Sejamos fortes na fé, alegres na esperança, fervorosos no zelo, ardentes na caridade, humildes e sempre dados à oração. Caminhemos juntos lado a lado na verdade e na justiça, permaneçamos em Cristo e façamos tudo o que Ele está nos dizendo. Estejamos em comunhão, participação e missão, progredindo sempre mais e mais a Deus, se santificando, se renovando e chegando sempre mais à perfeição. Sejamos puros de coração, sejamos misericordiosos e estejamos se configurando sempre mais e mais em Cristo Senhor e trabalhando ardorosamente, copiosamente para o bem de toda a humanidade, na força do Espírito do Senhor nosso Deus, trabalhando na causa da salvação de toda a humanidade. Estejamos juntos, em unidade, em fraternidade. Este é o dia que o Senhor fez para nós. Alegremo-nos e nele exultemos. Dia de festa e dia de alegria. 32º domingo do tempo comum. E neste 32º domingo do tempo comum, dia 9 de novembro, dentro desta festa do Dia do Senhor, nós estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica do Latrão. É a Catedral de Roma. Segundo uma tradição que remota no século VII, celebra-se neste dia 9 de novembro o aniversário da dedicação da Basílica do Latrão, construída pelo imperador Constantino. Inicialmente foi uma festa exclusivamente da cidade de Roma. Mais tarde estendeu-se à Igreja do Rito Romano, com o fim de honrar a Basílica, que é chamada mãe e cabeça de todas as igrejas, da Urbe et Orbe, e como sinal de amor e unidade para com a Cátedra de Pedro, como escreveu Santo Inácio de Antioquia. Preside a Assembleia Universal da Caridade. Como comenta São Cesário de Arles, bispo, em seus sermões. Pelo batismo, fomos todos feitos templos de Deus. Celebramos hoje, irmãos e irmãs, com exultação jubilosa e com a bênção de Cristo, o natalício deste templo. Nós, porém, é que temos de ser o verdadeiro templo vivo de Deus. Todavia, é com muita razão que os povos cristãos observam com fé a solenidade da Igreja-Mãe, por quem reconhecem ter nascido espiritualmente. Pois, pelo primeiro nascimento, éramos vasos da ira de Deus. Pelo segundo, foi-nos dado ser vasos da sua misericórdia. O primeiro nascimento lançou-nos na morte, e o segundo chamou-nos de novo à vida. Estejamos na força do Espírito do Senhor nosso Deus. Permaneçamos em Cristo. Estejamos com os rins cingidos, revestidos da Palavra de Deus. Proclamação do Santo Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo João. Naquele tempo, estava próxima a Páscoa dos judeus.
E Jesus subiu a Jerusalém. No templo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas, e os cambistas que estavam aí sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do templo, junto com as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas e derrubou as mesas dos cambistas. E disse aos que vendiam pombas: tirai isto daqui. Não façais da casa de meu pai uma casa de comércio. Seus discípulos lembraram-se mais tarde o que a Escritura diz: o zelo por tua casa me consumirá. Então os judeus perguntaram a Jesus: que sinal nos mostras para agir assim? Ele respondeu: destruí este templo e em 3 dias o levantarei. Os judeus disseram: 46 anos foram precisos para a construção deste santuário, e tu o levantarás em 3 dias? Mas Jesus estava falando do templo do seu corpo. Quando Jesus ressuscitou, os discípulos lembraram-se do que ele tinha dito e acreditaram na Escritura e na palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que pelas palavras do Santo Evangelho sejam perdoados os nossos pecados. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, hoje é domingo, dia do Senhor, e a festa na nossa igreja. E neste domingo estamos celebrando a festa da dedicação da Basílica de Latrão. É uma basílica papal que está na cidade de Roma, na cidade eterna que reside o Vigário de Cristo na terra. E nós a celebramos com toda a igreja, com esse Santo Evangelho de hoje. Esse Santo Evangelho de hoje, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira parte do Evangelho segundo João, o livro dos sinais, o Santo Evangelho, nós vemos o amor que nós temos que ter pelo templo do Senhor. Que Jesus expulsou os vendedores de bois, os cambistas, que estavam fazendo da casa de Deus um comércio, o local de oração, de recolhimento em Deus. O nosso Senhor Jesus Cristo expulsou todos. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, nesta festa nós temos o Santo Evangelho que expõe uma atitude energética de Jesus contra aqueles que querem comercializar dentro da casa do Senhor. A casa do Senhor é local de recolhimento, de entrar para louvar e sair para amar. Pois bem, sabemos que entremos na casa do Senhor para louvar, agradecer, bendizer. E saímos para amar e servir. Existia uma autorização romana, inclusive, para executar a condenação à morte por parte da autoridade templar judaica em casos de violação da proibição da presença de pagãos
na área restrita dentro do templo. E bem sabemos que é local de oração, de recolhimento em Deus. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, estava próxima a Páscoa dos judeus. E o nosso Senhor Jesus Cristo subiu para Jerusalém. E no templo, que é a casa do Senhor, o local de adoração, de louvar o Senhor, o nosso Senhor Jesus Cristo encontrou os vendedores de bois, ovelhas e pombas. E os cambistas estavam sentados. E o nosso Senhor Jesus Cristo fez um chicote de cordas e expulsou todos do templo. Fez um chicote de corda, expulsou todos do templo, porque não era para estar no templo. No templo é local de louvar, de agradecer, de se recolher em Deus e sair para amar e servir. E lá, os cambistas vendendo coisas dentro do templo. E o nosso Senhor Jesus Cristo espalhou tudo, derrubou das mesas dos cambistas e disse para tirar aquilo dali logo, porque é local de oração. Não fazer do templo do Senhor uma casa de comércio. Cuidado! E em nosso cotidiano, pelo mundo afora, as pessoas têm que tomar muito cuidado, observar bem o que está escrito no Santo Evangelho de hoje, que é local, o templo é local de louvar, de adorar o Senhor nosso Deus e sair para amar. E o Senhor expulsou todos do templo. E depois os discípulos de nosso Senhor Jesus Cristo lembraram do que a Escritura disse. E então o grupo de judeus que estavam lá perguntaram ao Senhor: que sinal nos mostras para agir assim? E temos, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo respondeu: destruí esse templo e em 3 dias levantarei. Aqui, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, o nosso Senhor Jesus Cristo já falou do templo do seu corpo, que o nosso corpo é templo do Senhor nosso Deus, é morada do Espírito do Senhor nosso Deus, é templo do Senhor. Por isso temos que cuidar muito bem do nosso corpo. E o Senhor, na segunda parte do Santo Evangelho, segundo João, neste domingo, nesta festa da dedicação da Catedral de Roma, o Senhor já falou do templo do seu corpo. E os judeus não entenderam nada, que 46 anos gastaram para construir aquele templo. Não entenderam nada o que o nosso Senhor Jesus Cristo havia falado, que ele estava falando do templo do seu corpo. Os judeus não entenderam nada o que o nosso Senhor Jesus Cristo argumentou. Por isso, quando nosso Senhor Jesus Cristo ressuscitou, os discípulos lembraram o que ele falou neste dia: destruí este templo e em 3 dias reconstruirei. O Senhor, na segunda parte do Santo Evangelho, fala do templo do seu corpo, fala do seu corpo. E por isso, todos acreditaram na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo. Meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, na primeira parte do Santo Evangelho de hoje, é o nosso Senhor Jesus Cristo expulsando os cambistas do templo. Mas o Senhor expulsou os cambistas do templo, ensinando que o templo é local de recolhimento, de adoração, de louvar, de agradecer a Deus, de bendizer e sair para amar. E na primeira parte do Santo Evangelho, o Senhor expulsou todos do templo,
porque o templo é local de oração. E na segunda parte do Santo Evangelho, o nosso Senhor Jesus Cristo falou do templo do seu corpo, falou da sua ressurreição. Por isso, quando ele ressuscitou dos mortos, os seus discípulos creram nele, acreditaram no que a Escritura diz e na palavra de nosso Senhor Jesus Cristo, que é essa: destruir esse templo e em 3 dias reconstruirei. Por isso, meus queridos irmãos e minhas queridas irmãs, saibamos viver o recolhimento em Deus. Saibamos viver o recolhimento em Deus no templo do Senhor. Entrar para louvar, agradecer, se recolher em Deus e sair para amar e servir. Que Maria Imaculada, Rainha de Misericórdia, nossa medianeira, nossa advogada, a luz do nosso viver, a proteção de nossa vida, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos tenham fé, permaneçam em Cristo e façam tudo o que Ele está nos dizendo. Ó meu belo amor, ó minha dulcíssima esperança, Senhora medianeira e advogada nossa, ampare, ilumine e guie todos os seres humanos, que todos os seres humanos vivam o recolhimento em Deus, entrem no templo para louvar e agradecer e saiam para amar e servir. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Eu vos saúdo, a Santíssima Virgem Maria. Vós sois a esperança de toda a gente. Recebei a súplica de um pobre pecador que vos ama eternamente, vos honra e põe toda a esperança de sua salvação. De vós recebi a vida, pois que me restabeleceis na graça de vosso Filho. Sois o penhor certo de minha salvação. Rogo-vos, pois, que me liberteis do peso de meus pecados, que dissipeis as trevas de minha inteligência, que desterrais os afetos terrenos do meu coração e governais de tal sorte a minha vida, que eu possa, por vossa copiosa intercessão e debaixo de vossa proteção, chegar à felicidade eterna no paraíso. Amém. São José, rogai por nós. Lembrai-vos ao castíssimo esposo da Virgem Maria, São José, meu amável protetor, que jamais se ouviu dizer que tenha sido desprezado por vós quem a vós tivesse recorrido o vosso auxílio. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-las piedosamente. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. A nossa proteção está no nome do Senhor, que fez o céu e a terra. Ouvi, Senhor, a nossa oração e chegue até vós o nosso clamor. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Que pela copiosa intercessão da Santíssima Virgem Maria, de São José, de São João Paulo II, que o Senhor nosso Deus nos guarde e nos fortaleça, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Entremos no templo para louvar o Senhor, dar graças ao Senhor
e bendizer ao Senhor, e saiamos para amar e servir, e estejamos progredindo sempre mais e mais a Deus e rezando uns pelos outros. Feliz domingão e que tudo seja renovado. Eis que faço novas todas as coisas.